Nós temos recebido um ensino nas últimas semanas, né? O Anésio tem nos instruído, nos ensinado acerca da vida, do ministério de Paulo, apóstolo. Ele tem feito isso, inclusive, abordando desde antes do encontro de Paulo com Jesus. E, pela graça de Deus, vamos procurar dar sequência no estudo de hoje, focando também a partir da perspectiva dos registros de Atos dos Apóstolos, um pouco mais a respeito da vida e do ministério de Paulo. Há algo curioso a respeito do livro de Atos. Eu não sei se você sabe, Atos foi escrito por Lucas, o médico, o mesmo evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas. E embora o livro não fale especificamente no início ali, que foi Lucas, há um consenso na história da igreja, um consenso na teologia de que foi Lucas. Porque se você olha, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, você percebe que ele diz que está organizando, sistematizando, registrando de maneira escrita e formal ensinos a respeito de Jesus, de quem é Jesus, a respeito do que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. E ele depois diz em Atos que ele está escrevendo um outro registro. Ele está escrevendo endereçado a uma pessoa chamada Teófilo. E ele diz, eu estou dando sequência, dando continuidade no que eu já registrei. E fica muito claro de que foi Lucas então que registrou isso. Mas é interessante porque Teófilo é uma pessoa desconhecida na Bíblia. Nós não sabemos exatamente quem foi esse irmão. E mais do que isso, é interessante o seu nome. Teófilo é um nome grego que significa literalmente amigo de Deus. Então fica aqui, antes mesmo de abrirmos a palavra, uma dica. Ainda que você se julgue alguém anônimo na história, ou na igreja, ou no reino, não importa. Basta que você seja amigo de Deus, para que você seja lembrado por Deus. E mais do que isso, irmãos, olha que interessante. Lucas escreveu o livro de Atos endereçado a uma pessoa. Ele diz, excelentíssimo Teófilo, ele escreveu endereçado a uma pessoa única, Teófilo, o amigo de Deus, ou o amado por Deus. E olha onde chegou o escrito de Lucas. Quando você faz algo inspirado pelo Espírito, quando você faz algo na direção do Espírito Santo, quando você faz algo consagrado a Deus, na direção do Espírito Santo, ainda que pareça uma ação para apenas uma pessoa, uma ação simples para ajudar alguém, isso pode ser usado pelo Senhor ao longo da história para ensinar e revolucionar a história. É o que acontece no livro de Atos. Abra comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 30, e eu peço, por gentileza, a sua atenção nesse texto que é um tantinho longo. E nós vamos conversar nessa manhã sobre o tema Comunidade Cheia da Graça. Diz assim a palavra de Deus: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos aqui com firmeza de coração,
permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças porque o Senhor tem se manifestado, tem se derramado graciosamente, generosamente sobre a tua igreja, quando nos reunimos em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez consagrar ao Senhor esse tempo de ajuntamento, de adoração, de louvor, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada. E pela tua graça pedimos, clamamos que o teu Espírito lance luz na nossa mente, no nosso coração, e que o nosso espírito esteja pronto para receber a tua palavra, e que seja uma terra fértil para que o teu Espírito mesmo fale conosco, ministre em nós e faça frutificar neste tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos fala sobre uma comunidade cheia da graça, uma comunidade que ouve o Espírito Santo, que obedece e que avança manifestando graça a todos, a todas as pessoas, sem distinção. O livro de Atos registra o avanço dessa igreja de Jesus pelo poder do Espírito Santo. E o reino de Deus vai avançando exatamente quando a igreja de Jesus dá atenção, dá ouvidos ao Espírito Santo, em obediência a uma ordem explícita de Jesus. Há nos evangelhos uma ordem de Jesus que nós conhecemos como a grande comissão. No evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, nós temos uma ordem de Jesus, depois de ressuscitado. Ele se aproxima dos seus discípulos em algum momento, depois da sua ressurreição, e aproximando-se deles, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ou seja, por causa disso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou a obedecer tudo que eu lhes tenho ordenado, ou tudo que eu lhes tenho ensinado. Porque é importante lembrarmos nesse momento da grande comissão de Jesus à sua igreja, aos seus primeiros discípulos. Porque esse texto em que Jesus comissiona a igreja mostra de maneira absoluta que Jesus recebeu o direito de exercer plena autoridade no céu, na terra. Jesus exerce por direito autoridade absoluta sobre os homens, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a história, sobre a meta-história, sobre as coisas visíveis e invisíveis. Toda a autoridade, absolutamente toda a autoridade, ou toda pessoa, ou todo ser que possa em algum momento
requerer para si a autoridade, depara-se com essa verdade absoluta e eterna da palavra de Deus. Toda a autoridade está submissa à autoridade de Jesus. E isso para a igreja é fundamental, porque a igreja só pode ir, só pode avançar, só pode ter de fato condição de cumprir a missão de Jesus, se entender que essa autoridade de Jesus lhes é delegada por Jesus, quando ele diz: porque eu recebi a autoridade de meu Pai sobre tudo e sobre todos, então vocês agora podem ir, vocês agora podem ir e ensinar e fazer discípulos de todas as nações. Hoje, como dissemos, vamos conversar um pouco a respeito da experiência de Saulo ou Paulo, é a mesma pessoa, obviamente, lá em Antioquia da Síria. O texto que nós lemos fala sobre uma das Antioquias. Por que uma delas? Porque havia naquela ocasião pelo menos 17 cidades com o nome também de Antioquia. E essa é a Antioquia da Síria. Essas cidades recebiam esse nome em homenagem a um rei grego que reinou sobre a Síria, chamado Antíoco Epifânio. E é interessante perceber quem era esse rei. Epifânio era um rei grego, né? E Epifânio é um título, o nome dele é Antíoco, e ele traz para si, de maneira muito prepotente, o título de Epifânio, que significa literalmente Deus encarnado. Olha o que é isso. Olha onde chega a prepotência de alguém. E esse rei, então, ele se intitulava como um Deus, com D minúsculo, né? Encarnado. Nós estamos falando aqui de alguém que governou de maneira narcisista. Um megalomaníaco, um profanador, um surtado que perseguia a igreja de Jesus, que perseguia os judeus, não é? E mais ainda sobre Antioquia, foi a terceira maior cidade do Império Romano, depois apenas de Roma e de Alexandria. Antioquia tinha cerca de 500 mil de habitantes, cerca de 500 mil pessoas nessa ocasião, e era um importante centro comercial e cultural. Antioquia foi onde Paulo, pelo texto que lemos, iniciou o seu ministério absolutamente importante ao longo da história da igreja, e nós sabemos bem disso. E o primeiro ponto da nossa reflexão dessa manhã é que Deus usa pessoas comuns. Eu não sei se você percebeu quando nós lemos o texto, mas Atos 11, de 19 a 21, vai nos dizer que Deus usa pessoas comuns, os anônimos de Deus. Porque havia essa comunidade que estava nascendo, e Deus levantou essa comunidade, a comunidade de Antioquia, exatamente por meio de pessoas anônimas, pessoas desconhecidas. Ninguém sabia quem eram esses dispersos. Eram judeus que, por causa da perseguição, lembra que nós já aprendemos aqui, né? Lá no finalzinho do capítulo 7 de Atos, nós temos a morte de Estevão, um dos discípulos de Jesus. Ele foi apedrejado em público, né? Saulo, inclusive, estava lá presente, autorizando tudo aquilo naquela ocasião. E depois da morte de Estevão, então, os judeus começaram a ser perseguidos, e por conta disso, muitos deles fugiram dali de Jerusalém e começaram a ir para outras terras de pessoas que falavam outras línguas, judeus que falavam gregos, ou outros helenistas de outras culturas, de outras nações. E por que eu estou dizendo isso? Porque realmente essa igreja começa com gente anônima. Não há no meio desses dispersos um nome sequer, não há um título sequer de liderança, não há nenhum dos apóstolos. Os dispersos, pessoas comuns e improváveis, que a partir de uma perseguição foram espalhados, dispersados. Mas é muito interessante porque o termo dispersos, na língua grega, significa literalmente semeados. Os dispersos são aqueles que são semeados.
Não aconteceu uma dispersão aleatoriamente. Não é porque eles estavam sendo perseguidos por alguém que isso determinaria a história dessas pessoas comuns. O Espírito Santo é quem semeia esses discípulos onde eles têm que chegar, onde eles têm que ir. Lembrem-se comigo da grande comissão de Jesus. Eles precisavam sair de Jerusalém. Eles precisavam alcançar outras tribos, outras nações, outras terras, outras culturas. E é isso que acontece. E me impacta muito quando eu estudo a palavra de Deus, e eu vejo, por exemplo, no Antigo Testamento, que aparece um termo muito importante para a gente hoje. É um termo em hebraico chamado ruach. Ruach, ele significa literalmente vento, significa sopro, significa fôlego. E ruach, no Antigo Testamento, é sempre atribuído ao Espírito de Deus. E Jesus também nos rememora isso lá no Novo Testamento, dizendo: o Espírito de Deus é como o vento, que vem e ninguém sabe de onde vem, que vai e ninguém sabe para onde vai. Esse Espírito não pode ser controlado, é como o vento. E é isso que acontece nesse momento, quando há uma tribulação, uma perseguição, essas pessoas são espalhadas pelo ruach de Deus. São semeados em outras terras e tudo começa a partir daí. A dispersão foi por causa de uma perseguição? Sim, foi por causa de uma perseguição, mas foi também uma semeadura de Deus, uma semeadura que frutificou. Atos 11, 21 diz: a mão do Senhor era com eles, e um grande número dos que creram converteu-se ao Senhor. A mão do Senhor era com eles. Querido irmão e irmã, eu não sei se você passa ou não neste momento, nesse tempo por tribulação. Eu sei que todos nós em algum momento já passamos, ou vamos passar, ou estamos passando por problemas, por dificuldades, porque isso é inerente ao chão da vida, onde nós estamos, na história, faz parte da vida. E Jesus nunca nos prometeu nos colocar numa bolha e nos isentar de qualquer problema. Não, Ele prometeu que estaria conosco, até o fim dos tempos. Mas veja, eu não sei qual é a situação que você enfrenta, mas eu quero que você saiba, que você entenda, que você acredite. Deus usa pessoas comuns para causar impactos extraordinários, como o caso desses irmãos. Você me dá licença, você pode repetir comigo? Vamos lá. Deus usa... Não, vamos de novo. Deus usa pessoas comuns para causar impactos extraordinários. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Se você se julga um anônimo, uma anônima, compartilhe a sua fé. Compartilhe a sua fé com simplicidade, testemunhe do seu amor por Jesus, testemunhe de quem Jesus é na sua vida, não apenas do que Ele fez ou do que Ele faz, mas de quem Ele é para você. Deus vai te usar. Você crê nisso? Deus vai te usar onde e como você menos espera. É fato que a perseguição é uma tribulação, mas lembre-se que a tribulação, ela produz algo sempre bom. Não importa se é a perseguição, se a tribulação, ela é permitida por Deus, ou muitas vezes gerada por Deus, por um propósito maior do que a gente pode imaginar no momento. Veja comigo Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, um ensino de Paulo, apóstolo. Diz o seguinte acerca da tribulação: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Querido irmão e irmã, não se desanime, como nós cantamos aqui, eu não vou desistir, não desista. Não se desanime se algo está fora do lugar. Não se desanime se você está enfrentando uma dificuldade.
Nós, claro, vez ou outra, eu, você, a gente tem notícias que não são muito boas, de pessoas que a gente gosta, que a gente ama, de irmãos nossos, ou de outras pessoas que enfrentam problemas, dificuldades, e a gente ora por eles. Há pessoas que estão doentes e Deus tem sustentado. Há pessoas que estão enfrentando diversos tipos de problemas e Deus tem sustentado, Deus tem restaurado, Deus tem levantado. Porque eu quero que você se lembre, no momento em que a coisa apertar, como dizem, né? Eu quero que você se lembre do Salmo 23, um salmo muito conhecido de todos nós, um salmo muitas vezes decorado por nós. E o que diz o Salmo 23, no versículo 1, logo no início? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu quero te dizer que o Senhor é o seu pastor, Ele jamais te faltará. Ainda que falte alguma coisa, se o Senhor não te faltar, nada te faltará. Amém? Amém, aleluia. Mas o Salmo continua, e eu quero destacar mais um versículo do Salmo 23, versículo 4, que é um versículo radical. O texto diz que ainda que nós andássemos, ou ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele sempre estará conosco, Ele sempre será o nosso consolo, Ele sempre será o nosso livramento. É uma mensagem radical e poderosa. Há pessoas que passam no limiar entre a morte e a vida, mas elas encontram Deus no meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio da doença, no meio do limiar entre morte e vida, elas encontram Deus, e que as levanta, que as restaura. O segundo ponto da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje de manhã, é que a graça de Deus é incontida. A graça incontida de Deus. Nós vemos lá no versículo 22, por exemplo, que a graça de Deus ela não pode ser retida, ela não pode ser represada em nós. Veja que, pelo que a gente acabou de ler, é bem possível que os nossos irmãos de Jerusalém, eles não acreditassem tanto assim na missão ou na grande comissão de Jesus para a igreja. Porque Jesus disse a eles que por causa da autoridade que ele recebeu e estava delegando à igreja, eles deveriam ir, eles deveriam ensinar, eles deveriam pregar as boas novas, batizar as pessoas de todas as raças e nações, de todas as culturas e línguas. Mas eles talvez tenham se esquecido disso, porque a Bíblia diz, no texto que lemos, que eles não estavam muito preocupados com a conversão dos gregos, daqueles que não eram judeus. Eles, na verdade, ouviram notícias de algo que estaria acontecendo em Antioquia. Antioquia está fora de Jerusalém. Antioquia está a 500 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, onde estava a igreja. E é muito interessante que esses irmãos lá da primeira igreja em Jerusalém, muito provavelmente tenham se esquecido ainda de outra coisa, de algo tão forte, tão radical, que Jesus, poucos instantes antes de ser elevado aos céus, de ser assunto aos céus, ele diz à igreja dele, aos discípulos dele, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Queridos irmãos, a igreja de Jerusalém estava correta, ela estava aguardando em algum momento a descida do Espírito Santo. A promessa é cumprida, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Eles recebem dons, eles são revestidos, eles são capacitados, mas eles também se acomodam e eles se trancam, e eles ficam ali se deleitando na presença de Deus. E olha que interessante, eles se esquecem que Deus os havia chamado para ir para fora de Jerusalém, para sair dali, para falar com outras pessoas que precisam também receber o Espírito Santo, receber a graça de Deus. E eu entendo que a igreja que recebe poder, precisa obedecer ao propósito desse poder. Irmãos, o que nós carregamos em nós, a graça de Jesus, a caris de Jesus, que nos habita, que nos alcançou um dia,
o que nós carregamos em nós é muito grande para ser represada conosco, para ser retida, para ser controlada. Por isso, a graça de Deus é incontida, nós não podemos, ainda que queiramos, segurar. O poder, queridos irmãos, não combina com conforto. Tantas vezes a gente ora, a gente busca a Deus, a gente quer ser cheio do Espírito, a gente quer falar em línguas, a gente quer curar, a gente quer levantar, a gente quer restaurar, a gente quer ministrar, a gente quer pregar, ensinar, cantar, a gente quer fazer para Deus. E não há nenhum problema em buscar a Deus, em buscar ao Espírito Santo, em ser cheio dele, em receber dons, nada disso é nenhum problema. Mas o grande problema está no momento em que, quando Deus vem sobre nós, se derrama sobre nós, quando Deus vem e nos dá o que nós estamos buscando, quando Ele nos enche de poder, o problema está no fato de nos deleitarmos tanto que nos esquecemos da nossa missão. Missão como crente, como cristão, como irmão, missão como igreja local, a missão de ir, de espalhar, de falar, de comunicar essa graça que nos habita, esse poder que nos habita. Nós corremos o risco de nos ensimesmarmos, de nos acharmos tão especiais, que a gente se acomoda, fica tão gostoso, tudo tão bom, para que se mexer? Para que sair de onde nós estamos? Sabe aquele tempo que você está na igreja e a sua vida está tão boa, está tudo tão abençoado, está tudo tão gostoso? Olha que coral maravilhoso ministrou hoje o nosso coração, eu já me desidratei bastante ali, chorei bastante antes de subir. Irmãos, é maravilhoso nos deleitarmos na graça de Deus, nas bênçãos do Senhor, mas não podemos esquecer a nossa missão. Deus age em Jerusalém, mas também age em toda a Judéia, age na Samaria e age até os confins da terra. Chegou aqui em Osasco, não chegou? E Carapicuíba também, chegou nos confins da terra, né? Meus irmãos queridos, essa graça de Deus incontida, ela vaza, ela escapa ao nosso controle, ela vai além das paredes, ela vai além dos portões de Jerusalém, ela vai além dos pastores, dos líderes, ela vai, porque Deus tem uma missão a cumprir. E eu quero agora chamar você para olhar para mim algumas características acerca dessa comunidade, a comunidade da Caris, comunidade da graça, essa comunidade cheia da graça. Graça, caris em grego significa graça, significa dom, significa favor de Deus, favor imerecido de Deus. Então essa igreja que nasce por meio de anônimos lá em Antioquia é a comunidade da caris, ela mostra isso, ela manifesta isso e nós vamos ver agora algumas características disso. Nós podemos dizer tranquilamente que essa é a comunidade da carisma, essa é a comunidade carisma, está tudo certo, não tem problema. Então vamos ver se isso se aplica a nós como igreja local. A comunidade da Caris, primeiro ela percebe, ela discerne, ela vê a graça de Deus. Quando Barnabé chegou, o texto diz que ele viu o que a graça de Deus tinha feito e ele ficou alegre. Meus irmãos, a graça de Deus é relacional, a graça de Deus é comunitária, a graça de Deus alcança pessoas. É por isso que quando Barnabé vê, ele fica feliz, ele fica alegre por saber que Deus está alcançando outras pessoas. Mas essa graça ela precisa ser visível, ele viu isso, ele viu, não contaram a ele. O que significa isso? Significa que a graça de Deus, ela se manifesta em atos de bondade, ela se manifesta em atos de perdão, ela se manifesta em paciência, ela se manifesta em gentileza, ela se manifesta na humildade com a qual você trata o seu irmão, com a qual você trata os de fora. Gente cheio do Espírito Santo e da graça de Deus, é gente que é humilde, que é simples, que é bom, que é cheio de fé, que é um Barnabé. E quando Barnabé viu tudo isso, ele ficou feliz. E aí,
A Bíblia diz no versículo 24 que ele incentivava todos daquela comunidade para que permanecessem firmes no Senhor, e muita gente se uniu ao Senhor. E aqui eu quero trazer um ensino para nós nessa manhã, mais um. Alegre-se ao ver Deus agindo na vida dos outros. Alegre-se ao ver Deus agindo na vida dos outros. Eu quero te pedir em nome de Jesus, repreenda a inveja, repreenda a maledicência, repreenda comparação, repreenda tudo isso, porque isso não vem de Deus, isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Repreenda tudo isso, mas eu quero te dar uma dica: apoie, encoraje, ajude o outro, seja alguém cheio de fé e do Espírito Santo, seja alguém bom. A comunidade da carisma de Deus, reflete acolhimento, reflete apoio, reflete ajuda. Esse é o único jeito, irmãos, a única maneira que os de fora, olhando para nós, podem ver, assim como Barnabé viu, podem ver a graça de Deus. Não é com base no que eu falo, não é com base no que eu prego, não é com base no que eu acho que ensino, não é com base no que eu canto. Embora tudo isso seja bom, faça sentido, se consagrado ao Senhor, não é só isso. As pessoas precisam ver nas nossas atitudes, mais do que no que eu falo ou canto, nas nossas atitudes. Como é que eu trato o outro? A graça de Deus é manifesta na maneira com que eu trato o outro. Eu sou uma pessoa boa, eu oro pelo outro, eu realmente estou interessado no bem do outro. Eu realmente sou uma pessoa simples no trato, uma pessoa paciente, longânimo. Eu sou uma pessoa mansa. Eu demonstro o fruto do Espírito Santo. É assim que a graça pode ser vista no meio da igreja. Não há outra maneira. Ore pelo seu irmão, incentive o seu irmão. É assim que Deus age no nosso meio. Seja um exemplo de fé e de bondade, como era Barnabé. Seja cheio do Espírito Santo. Há uma outra característica da igreja, da comunidade da Caris. Essa igreja se parece com pequenos cristos. Atos 11, versículo 25 e 26 nos diz: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que coisa interessante. Barnabé conhecia bem o irmão Saulo, o Paulo, né? Barnabé foi quem levou Paulo pela primeira vez e apresentou Paulo aos discípulos. Isso está lá no capítulo 9 de Atos. Barnabé sabe da conversão de Paulo, né? E aí em seguida, quando Barnabé encontra Paulo, ele percebe que Paulo não é mais o mesmo, Paulo é outro homem. Paulo foi realmente transformado imediatamente pelo encontro com Jesus. E ele acredita nisso. Olha só que Barnabé, ele acredita nisso, ele confia nisso, ele testemunha disso. E ele pega Paulo pelo braço e leva para Jerusalém, apresenta aos apóstolos, não é? Testemunhando da conversão verdadeira daquele que antes perseguia a igreja. Ele diz: não, esse homem é outro. Ele perseguia, mas agora ele é alguém usado tremendamente. Agora ele prega com ousadia a respeito do Jesus que ele encontrou. Barnabé viu o mover de Deus ali naquela igreja, e aí ele se lembrou de Paulo. Não teve jeito, ele não teve dúvida nenhuma, ele foi buscar reforço para o ministério. Ele entendeu que precisava ensinar aquele povo, que precisava encorajar aquele povo, discipular aquela igreja. Era uma numerosa multidão, já era uma igreja que começou, foi crescendo muito rápido. E quando Barnabé vê a graça de Deus no meio desse povo, convertido, feliz, alegre, motivado na presença de Deus, ele diz: tem muito trabalho aqui.
E eu sei de alguém que foi o próprio Deus quem chamou para esse trabalho. E aí diz o texto que ele corre até Tarso, onde Paulo estava, e traz Paulo para ajudá-lo a discipular essa turma. E assim, a gente tem início no ministério do apóstolo Paulo, lá em Antioquia. Diz o texto que eles ensinaram juntos por um ano inteiro uma numerosa multidão, e que então eles tiveram a oportunidade de ensinar e discipular pessoas que eram verdadeiros cristos. Como assim? Bom, o texto diz no versículo 26 que eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Porque antes, irmãos, os discípulos de Jesus eram chamados de os do caminho. Já que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, eles então são os do caminho. E eles estão ensinando e falando desse caminho que é Jesus. Eles eram conhecidos como os discípulos de Jesus. Eles eram os alunos do caminho. Mas diz o texto que agora pela primeira vez, e olha só que importante isso, viram tanta presença de Deus, tanta graça de Deus no meio dessa comunidade, que eles começaram a dizer o seguinte: vocês são pequenos cristos, vocês são imitadores de Cristo, vocês não só falam de Cristo, vocês imitam de tal maneira, que quando olhamos vocês, na atitude de vocês, nós vemos Cristo. É a mesma atitude, a mesma mentalidade, é o mesmo jeito de ser, é a mesma simplicidade, e é o mesmo poder também que emana de vocês. Então, eles são conhecidos a partir dali de cristãos, como cristãos, ou seja, são conhecidos como pequenos cristos. E eu quero te dar uma dica importante, porque nós vimos que Paulo e Barnabé discipularam esses pequenos cristos. Então eu quero te dar uma dica: desenvolva amizades espirituais íntegras no meio do povo de Deus. Ore, busque pessoas cheias do Espírito Santo, busque pessoas que de fato têm o caráter de Cristo formado nelas. Busque pessoas cheias de fé, que não desistem, que creem no poder de Deus, que vão adiante mesmo no meio das tribulações, das dificuldades. Olhe para as pessoas que manifestam na sua atitude Jesus Cristo, que manifeste na sua atitude características de Jesus. Procure alguém assim, que esteja disposto a te discipular. Mas mais do que isso, cresça na fé. Cresça na fé e assuma também a responsabilidade de discipular outros. Nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ter professores, mentores, pastores, líderes, mas nós precisamos também pastorear, nós precisamos também ministrar, nós precisamos também discipular pessoas. Essa é a missão da igreja. Esteja disposto a isso. Há mais um ponto importante a respeito da comunidade da Caris, mais uma característica, a última delas, é que essa comunidade é generosa para com os necessitados. No capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, nós temos um momento em que desce para Antioquia um profeta, lá de Jerusalém. Descem alguns profetas, na verdade, e um deles, chamado Ágabo, ele se levanta no meio da igreja. O texto diz que ele se apresenta, e esse termo é exatamente isso que ele faz. Ele se levanta, ele diz: eu sou um profeta de Deus, e diz o texto que ele faz uma profecia, e realmente é uma profecia do Espírito, diz a palavra. Ele falando por meio do Espírito Santo, entregando uma profecia inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz: olha, vai haver uma grande fome daqui a pouco, uma fome que vai tomar todo o mundo. Obviamente dizendo do seu mundo, do mundo conhecido daquela época. E diz o texto, Lucas faz questão de registrar no texto, irmãos, que essa fome aconteceu. Veja que essa é uma característica importante quando a gente tem um profeta no meio do povo de Deus. Quando o profeta abre a boca em nome de Deus, a profecia precisa se cumprir, né?
E Ágabo disse que viria, e disse Lucas que de fato, na época do imperador Cláudio, aconteceu isso, teve uma grande fome. E quando tem uma grande fome, o que é a comunidade da Caris, a comunidade da Carisma, a comunidade de Deus, a comunidade de Antioquia, o que eles fazem? Não tem outra coisa a fazer senão se levantar, senão se mexer, senão se compadecer e dizer: é minha família, é meu povo. É gente que está passando fome, está longe daqui, está em outra região, sim. Antioquia dava cerca de 450 a 500 quilômetros de Jerusalém, e a fome aconteceu e acometeu irmãos na Judéia, lá na região de Jerusalém. E aí a igreja de Antioquia, que era uma igreja que nasceu por meio de anônimos, uma igreja que nasceu espontaneamente por conta da ação do Espírito Santo, que havia espalhado pessoas, gente que estava disposta a falar de Jesus. Essa igreja se mexe e diz assim: nós vamos ajudar. E eles então abrem o coração. E diz o texto que cada um desses discípulos de Antioquia, cada um deles, conforme as suas posses, conforme as suas possibilidades, eles ajudaram, de coração. Não importa então se você pode ajudar pouco, se você pode ajudar muito, se você tem a graça de Deus, se você é grato pelo Senhor que te sustenta, que te abençoa, diz a palavra que melhor é dar do que receber. Você entende que é responsabilidade sua não fechar os olhos, não fechar os ouvidos para os necessitados. É isso que a igreja de Antioquia entendeu. Nós vamos ajudar o pessoal da Judéia. E aí diz o texto que eles mandaram donativos, que eles mandaram ajuda, socorro para os que estavam na Judéia. Fizeram isso por meio de Paulo e de Barnabé. Queridos irmãos, se você tem a graça de Deus, a igreja que recebe a graça de Deus, ela precisa se compadecer com os necessitados. E agora eu estou falando especificamente de mexer no bolso, porque nós podemos orar e devemos orar. Quando sabemos de alguém numa prova, numa dificuldade, numa tribulação, em algum problema, ou até mesmo passando necessidade de comida, a gente pode orar, a gente deve orar, mas a gente também precisa botar a mão no bolso. A gente em particular, porque nós somos igreja de Jesus. E absolutamente como comunidade, como igreja, nós precisamos ir e mandar e fazer e ajudar. Há quem diga que o bolso do cristão é como se fosse uma extensão dele próprio, né? Quer ver alguém convertido? É alguém que o bolso também está convertido. Se o bolso não está convertido, falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. Bom, depois dessa profecia veio a fome, a igreja se mobilizou, botaram a mão no bolso e se mexeram em favor do outro seu irmão. Essas características da igreja que nós compartilhamos até aqui são a essência da igreja de Jesus. Não só lá em Antioquia, mas da igreja de Jesus que avança pelo poder do Espírito Santo ao longo da história. Eu quero te convidar, por gentileza, a ficar de pé comigo e consagrar ao Senhor todo esse ensino, tudo isso que nós vimos acerca da igreja de Jesus, acerca da nossa missão como cristãos. Eu quero te pedir, eu quero te fazer um convite, na verdade. E o meu convite nessa manhã é bem simples. Seja gente boa de Deus. Não seja uma represa da graça de Deus. Não tente conter essa graça. Seja um canal da graça de Deus. Deixe a graça fluir por você. Quando a graça escapa do nosso controle, meus irmãos, ela está exatamente onde deveria estar, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Que possamos ser como flechas que acertam o alvo, possamos ser instrumentos da graça do Senhor, a graça que não pode ser contida, segurada, represada, que Ele use a nossa vida para a glória dEle, para alcançar outros. Ore comigo, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque reconhecemos que graciosamente o Senhor se derramou sobre nós nessa manhã.
Obrigado a Deus pela oportunidade de nos reunirmos como corpo vivo de Cristo e como instrumentos do Senhor nos colocarmos, ó Deus, para alcançarmos como flechas que acertam o alvo, alcançarmos os alvos que o Senhor tem para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Deus, as nossas falhas e ensina-nos a te amar mais, a te servir mais, amando mais pessoas, servindo mais pessoas, entendendo que a graça, que o poder que vem do Senhor não é, ó Deus, para o nosso conforto, mas é para a nossa missão. Que assim seja em nome de Jesus, que a tua igreja seja edificada e que o teu nome seja glorificado. Aleluia, aleluia. Permita-me abençoá-lo, querido irmão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja conosco neste dia e para todo sempre, e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. Ótima semana. Vá em paz, vá em paz.